Olá, pessoal. Nesta apresentação, vamos falar sobre o transtorno afetivo bipolar. Eu vou estar dando uma aula sobre a parte fisiopatológica, principalmente, porque é uma área que pouco se fala no transtorno bipolar, porque se desconhece muito, mas aquilo que eu investiguei, aquelas características principais que estão dentro da patologia do transtorno bipolar, eu vou estar discutindo aqui. E espero que vocês gostem e que vocês me deixem saber se gostariam de saber de alguma outra doença, de algum outro transtorno. Para começar, vamos definir um pouco o que é o transtorno afetivo bipolar, que é um transtorno psiquiátrico crônico, o qual se caracteriza por alterações marcantes do humor. Essas alterações incluem episódios de mania, de hipomania, de episódio de depressão, e o paciente vai flutuar entre esses sentimentos ou esse humor. Isso é importante porque vai acarretar um comprometimento à vida funcional do paciente. Quando nós falamos sobre o transtorno afetivo bipolar, cara, sempre se caracteriza em bipolar tipo um, bipolar tipo 2, mas quando você vê pesquisa recente, já não se utiliza muito o termo transtorno afetivo bipolar. Agora se utiliza espectro do transtorno afetivo bipolar. Por quê? Porque se tem verificado que existe uma gama de apresentações clínicas dentro do transtorno. Mas, classicamente, a gente conhece como bipolar tipo um e bipolar tipo 2 também ciclotimia. O transtorno bipolar tipo um está mais caracterizado por episódios de mania, de grandeza, de, de depressão maior ou períodos mistos. O tipo 2 ele é mais caracterizado por uma depressão recorrente, uma forma mais leve de mania e não há episódios maníacos completos. Já o ciclotímico são flutuações persistentes entre sintomas de hipomania e depressão leve, sem atingir critérios completos para mania. Agora, para a parte que nos interessa, falando sobre a neurofisiopatologia, esta imagem que está aqui é muito importante porque ela nos mostra que existe uma correlação de diversos fatores para o desenvolvimento do transtorno bipolar. Existe um fator genético, eh, neuroquímico, também ambiental. Agora, para falar sobre a fisiopatologia, existem várias teorias e várias hipóteses. Existem eh, hipóteses de que existe um fator genético implicado no desenvolvimento do transtorno, também como mudança de neurotransmissores, fatores neurotróficos, eh, inflamação, estresse oxidativo, e eu vou falar de cada um deles aqui nesta apresentação. Primeiro, vamos falar sobre a genética. A genética, ela desempenha um papel importante no desenvolvimento do transtorno bipolar e estudos mostram que cerca de um 40 a 80% de suscetibilidade ao TAB pode ser explicada por fator genético. Com alterações
com destaque para alterações em genes relacionados ao sistema dopaminérgico e serotoninérgico. Existe também a epigenética, que é essa mudança que o ambiente pode dar a nossos genes, e ela se relaciona com o ambiente, o que pode levar ao desenvolvimento da doença. Sobre a genética, eh, ela não impacta simplesmente isoladamente. Por quê? Porque a epigenética, particularmente a metilação do DNA, tem se mostrado um mediador crítico na expressão desses genes em resposta ao ambiente. A metilação do DNA, ela consiste na adição de grupo metil às bases do DNA, modulando a expressão gênica sem alterar a sequência gênica, mostrando que experiências traumáticas na infância podem induzir alterações na metilação estável e esta pode persistir até a vida adulta. Por exemplo, uma criança que se submete a algum trauma infantil e que esse trauma, através de fatores estressantes, levaram a uma modificação do DNA. Isso quer falar sobre a epigenética ou o ambiente influenciando os genes. Agora, vamos para uma parte que é a hipótese monoaminérgica, onde fala sobre alguns neurotransmissores. Vocês sabem que os neurotransmissores eles são bem importantes no cérebro, porque é através deles que o cérebro ele faz sinapse, faz comunicação entre neurônios. Agora, no transtorno bipolar, a serotonina, ela joga um papel fundamental. Por quê? Porque a serotonina, ela está relacionada com a regulação do humor, com o controle dos impulsos, da agressividade, a, ao sono, à impulsividade, à regulação da ansiedade. Então, alterações neste neurotransmissor, a serotonina, ela pode estar associada ao TAB. Por quê? Porque se existe uma diminuição ou um aumento desse neurotransmissor em algumas áreas específicas do cérebro, isso pode acarretar a uma gama de sintomas. Por exemplo, aqui vocês estão vendo na parte vermelha, onde na área tegmental ventral, aqui essa projeção de serotonina, ela vai se distribuir para a área do córtex pré-frontal. No córtex pré-frontal, a serotonina, ela vai ser responsável por comportamentos impulsivos e agressivos no TAP. Agora, quando nós vamos para o sistema límbico, aqui nós vamos ver que a serotonina ela está envolvida com o processamento de memória e também com uma resposta ao estresse. Agora, no hipotálamo, a serotonina ela está relacionada com o ciclo de sono-vigília. Imaginem se esse neurotransmissor ele se encontra aumentado na área do córtex pré-frontal, como vão ter sintomas de mania, de exaltação, de grandiosidade. Agora, falando sobre as projeções da serotonina, vocês veem que ela tem várias projeções para o hipotálamo, para o córtex pré-frontal, para a amígdala, para o núcleo accumbens, para o tálamo e ainda para o cerebelo. Então vocês vão ver que qualquer alterações em essas projeções vão acarretar um sinnúmero de sintomas, como, por exemplo, agitação psicomotora, agitação
perceptiva, alterações aqui no sono vigília, aqui no núcleo accumbens, em alterações da emoção. Agora, falando de outro neurotransmissor, é importante falar sobre a dopamina. A dopamina, ela está associada com, com o movimento, com o prazer, com o sistema de recompensa e com a conexão. No TAB, há uma desregulação da atividade dopaminérgica durante os episódios maníacos. E isso eh, se observa por quê? Porque existe um aumento da transmissão, da liberação da dopamina e uma hiperatividade dos receptores dopaminérgico D2, especialmente nessas projeções aqui do córtex frontal e do sistema mesolímbico. Essa hiperatividade, ela está associada com sintomas de euforia, impulsividade e comportamento desinibido. Por outro lado, nos episódios depressivos, como também se manifesta no TAB tipo 2, existem uma redução na transmissão dopaminérgica. E isso pode, eh, pode colocar o paciente em um estado de apatia, de anedônia e déficit cognitivo. Por último, dos neurotransmissores que eu quero falar é a noradrenalina. A noradrenalina, ele é um neurotransmissor fundamental na regulação do humor, do estado vigília, da resposta ao estresse e ela joga um papel fundamental na parte do desenvolvimento do TAB. Nos episódios depressivos, o sistema noradrenérgico, ele ocorre uma subfunção do sistema, resultando em menor liberação de noradrenalina. Além disso, há uma sensibilidade aumentada dos receptores alfa-2 pré-sináptico, que atuam como autorreceptores. Quando ativados, esses receptores inibem a liberação adicional de noradrenalina, agravando a baixa disponibilidade do neurotransmissor. Já nos episódios maníacos, existe o oposto, um excesso de liberação de noradrenalina que intensifica a excitação, a impulsividade, a euforia e a redução da necessidade do sono. Então, em aumento está mais relacionado a sintoma maníaco e em, em quando existe uma redução a sintoma de hipomania. Agora, para falar sobre os fatores neurotróficos, que é uma parte muito importante, os fatores neurotróficos eh, desempenham um papel crucial. Por quê? Porque eles dão uma, uma sobrevivência e um crescimento neuronal e formando sinapse e plasticidade celular. Então, através dos fatores neurotróficos, como o BDNF, o NGF e o N3 e o NT4, eles são neurotrofinas que ajudam para a sobrevivência à neuroplasticidade. Um fator importante é o fator de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele é essencial para a sobrevivência e o crescimento e plasticidade das células nervosas. Durante episódios de mania ou depressão, os níveis de BDNF estão baixos. Isso pode comprometer a conectividade sináptica e contribuir para alterações estruturais em regiões cerebrais, como o hipocampo e o córtex pré-frontal. Além disso, existem fatores imunológicos
também que estão também implicados no TAB, há um desequilíbrio entre as toxinas pró-inflamatórias como a interleucina 6, o TNF-alfa e a interleucina 1 beta. Essas citocinas eh, pró-inflamatórias podem causar neuroinflamação, alterando a função neuronal, a integridade da barreira hematoencefálica, o que contribui para a progressão dos sintomas do TAB. Quando existem esses fatores neurotróficos e imunológicos no TAB e que estão interligados um com o outro, vai acontecer uma inflamação crônica. Quando existe essa inflamação crônica, vai acontecer uma disfunção sináptica. E como nós sabemos, quando existe uma disfunção sináptica, vai acontecer aparecimento de os sintomas de mania, depressão, hipomania. Por último, falando sobre o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Este eixo está que normalmente existe uma regulação do, do hipotálamo secretando um hormônio que vai até a adenohipófise e a adenohipófise secreta ACTH que vai na glândula renal, especialmente na zona fasciculata, e libera glucocorticoide, em especial o cortisol. Existe a retroalimentação negativa, onde o cortisol vai no hipotálamo, regula todo o eixo e corta o estresse, por assim dizer. Mas, quando existe estresse crônico ou um fator estressante crônico, vai levar ou pode levar a uma atrofia do hipotálamo. Então, essa ativação crônica do eixo vai aumentar o estresse e com o aumento do estresse existe a chance de desenvolver TAB. Aqui vemos o eixo hipotálamo hipófise adrenal para vocês entenderem melhor. Imaginem a pessoa que está vivendo baixo um estresse crônico familiar de relacionamento qualquer um. Através da zona ah, fasciculata na glândula suprarrenal, acontece um aumento de glucocorticoide. Esse glucocorticoide vai fazer uma excitabilidade neuronal muito alta, liberando o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Com uma, com um aumento de glutamato, acontece uma atrofia e morte celular a nível de hipocampo, modificando a sinalização intercelular e a longo prazo modificando a neuroplasticidade, o que vai fazer uma diminuição na motivação e o prazer. Agora, para terminar, quero terminar com esta imagem aqui. E ela fala muito bem sobre tudo o que acontece no TAB. Existe um componente genético, epigenético, ambiental, que tudo isso vai acarretar anormalidade nos neurônios, nos circuitos e nos componentes neuronais. Isso leva a estresse oxidativo, inflamação, síndrome metabólico, levando a uma alteração do humor, da energia, do comportamento, do pensamento, levando a um declínio cognitivo e também a
uma, um ajuste psicossocial muito pobre, fazendo que o indivíduo, tarde ou cedo, desenvolva o TAB. Então, eu espero que vocês tenham entendido como os fatores genéticos, como o fator ambiental, como os fatores de estresse, como o fator imunológico, ele está bem relacionado ao desenvolvimento desta patologia. Por enquanto, essa foi minha apresentação. Hoje foi mais sobre a parte patológica e em uma próxima espero estar falando da parte clínica. Até a próxima.